Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós separamos alguns minutinhos para termos o nosso momento de meditação com o nosso Deus. Eu quero convidar você, nessa ocasião, para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida conhecermos qual será o tema, a qual nós iremos conversar um pouco e extrair algumas lições com base no texto bíblico. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de ter esse momento agradável na Tua presença. Nessa ocasião, mais uma vez, os motivos de ansiedade, preocupação e, quem sabe, de distanciamento de Ti, sejam afastados de nós, para que nós possamos não apenas ter o prazer, mas também possamos ter qualidade nesse momento contigo. Que a Tua presença seja sentida em nossos corações e que a Tua palavra encontre abrigo em nosso ser. Por isso nós clamamos para a presença do Teu Santo Espírito, pois Ele não apenas nos lembra as Tuas palavras e verdades, mas também nos ensina tudo aquilo que agrada aos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, gente. O tema de nossa meditação hoje é valores e riquezas. Será que essas duas coisas não seriam a mesma coisa? Ou será que existe diferença entre essas duas coisas? Valores e riquezas. Eu quero convidar você a ler o texto bíblico aqui junto comigo. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso é o 25, que diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Muitas pessoas têm se utilizado desse verso e desse contexto ao qual o verso está inserido e tirado conclusões, podemos dizer assim, equivocadas. Muitas pessoas têm extraído desse verso a seguinte lição, que nós não podemos viver uma vida confortável, que nós não devemos, quem sabe, nos esforçar em nossos trabalhos para conquistar uma condição melhor para nós e nossas famílias. E nós não podemos, quem sabe, viver, vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor, quem sabe uma casa agradável, segura, andando com um veículo confiável. Muitas pessoas têm se aproveitado desses versos que estão dentro desse contexto para dizer que nós precisamos viver na simplicidade. E aí eu volto os meus olhos a vocês e pergunto, será que é isso mesmo que esses versos estão querendo dizer? É aqui que nós fazemos a aplicação do tema da meditação de hoje, valores e riquezas. Existem coisas que têm valor, embora não sejam apreciadas como riqueza aos olhos de muitos. A meditação trouxe uma história para exemplificar e eu vou contar agora para vocês. Conta-se a história de um homem empresário bastante bem-sucedido na sua profissão, muito rico. E ali ele querendo ensinar algumas lições importantes para o seu filho, ele decidiu fazer uma experiência com ele. E levou o seu filho, o seu garoto, para passar uns dias em uma casa de uns moradores ali próximo à sua grande residência. Uma casazinha simples, né? E ali ele fez com que o seu filho ficasse ali alguns dias hospedado, vivendo junto com as pessoas que moravam naquela casinha simples. O propósito do pai era ensinar ao seu filho, mostrar a lição, a diferença entre a riqueza e a pobreza. Para quem sabe, mostrar para o seu filho que ele deveria valorizar a condição que ele vivia. E aí os dias se passaram. E aí chegou o dia de, vamos dizer assim, encerrar aquela experiência.
E aí o pai foi e buscou o seu filho, o seu garoto, e perguntou: e aí, meu filho, como foi? Você agora consegue entender? Você agora consegue compreender a diferença? Você agora vai valorizar a condição que com muito suor eu conquistei para você? E aí o filho olhou para o pai: pai, de fato, eu vi muita diferença. Eu vi que lá onde eu estava, tinha alguns cachorros. Eu sei que na nossa casa tem um cachorro, mas a diferença entre os cachorros era gritante, pai. Enquanto o nosso cachorro trata de certo modo com desdém, ele não abana o rabo para nós, lá na casa onde eu fiquei hospedado tinha 4 cachorros sem raça, né? Mestiços, misturados, que faziam festa quando estavam entre a gente, demonstrando alegria, satisfação, prazer. Isso me encheu os olhos, pai. Lá, eles costumam festejar com muito pouco. Eu lembro que aqui, pai, na nossa casa, nós temos uma piscina belíssima. Água cristalina, quentinha, grande, dá para nadar bastante. Mas a gente nunca entrou nela. Enquanto lá na casa, toda a oportunidade que tinha, a gente tomava banho no rio. Aqui na nossa casa, nós temos um espaço bem amplo, com várias lâmpadas importadas que iluminam o espaço. Lá não tem essa vastidão de lâmpadas. Mas lá a gente contemplava o céu. E ali olhava para as estrelas, via as constelações. Era maravilhoso aqueles momentos. Lá, a família se reunia ao redor da mesa. E antes de comer, eles agradeciam a Deus por isso. Aqui na nossa casa, pai, quando raras vezes acontece essa ocasião da gente se reunir, logo surge ocasião para uma discussão, para uma briga, para uma contenda, muitas vezes movidas por pensamentos políticos. Uma coisa interessante, pai, que eu vi lá, é que quando a gente foi dormir, não tinha, podemos dizer assim, espaço para todo mundo. E o rapaz que me recebeu, ele pegou a sua rede, que ele usava para dormir, e me cedeu, e foi dormir no chão. E aqui na nossa casa, nós temos muitas suítes, muito espaço que está disponível. Mas as pessoas que trabalham aqui dormem lá no quartinho das ferramentas, enquanto existem muitos quartos confortáveis e disponíveis para eles. Sabe outra coisa que eu vi lá, pai? É que enquanto a gente esperava o sono chegar, eu vi o filho da pessoa que me recebeu agradecer. Agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento, pelas brincadeiras, por tudo o que aconteceu. Eu vi ele agradecer por eu estar lá, dormindo junto com ele. Eu vi satisfação, prazer em me receber. Eu vi que, de fato, eu era importante. Já aqui em casa, a gente não dá nem boa noite uns aos outros. Normalmente, a gente vai para o quarto com o celular na mão. E de tanto rolar vendo vídeo, cai no sono. Ah, pai, eu vi a diferença gritante. Que, de fato, nós somos os mais ricos, mas ricos em pobreza humana. Enquanto aqueles que aparentemente aos nossos olhos são pobres, eles que de fato são ricos. Sabe, gente, essa história é simplesmente para trazer à tona para mim e para você o que de fato é importante. O que o verso está querendo dizer para mim e para você é que ao invés de você tornar a obtenção de coisas, a corrida por bens materiais, o centro da sua vida, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, meu querido filho, existem coisas mais importantes do que essas coisas perecíveis. Existem momentos para serem vividos e quem sabe você está perdendo a oportunidade de vivê-los por estar focado, obstinado em alcançar, o ter, o consumir.
Certa vez um autor disse que muitas vezes a vida humana tem sido uma constante oscilação. Oscilação de quê, Davi? Entre a ânsia do ter e o tédio do possuir. Será que eu e você estamos nessa realidade? Vivendo a vida correndo atrás das coisas e deixando de valorizar aquilo que de fato tem valor? O que adianta perder toda a vida buscando riqueza? Certa vez, e eu vou contar esse último exemplo para encerrar o nosso momento. Certa vez eu me deparei com um testemunho de um grande bilionário. Esse bilionário, ele ficou sabendo que estava com doença terminal, muito grave. E aí chegaram para ele e perguntaram: o que é que você daria para ter a sua saúde de volta? Ele olhou para o repórter e disse: eu daria tudo o que eu tenho. Todas as minhas riquezas. Infelizmente, muitas vezes nós somos assim. Nós, muitas vezes, tendemos a valorizar aquilo que tem valor, quando normalmente perdemos. Então, já que Papai do Céu, com sua infinita misericórdia, nos chamou a atenção para esse tema, para esse assunto hoje, aproveita o dia de hoje e valoriza aquilo que tem valor. Davi, então eu não vou mais correr atrás das coisas, eu não vou mais procurar uma vida confortável, quem sabe fazer uma viagem que eu tanto quero. Não, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Você pode ter essas experiências. Você deve se esforçar para ter uma vida confortável, uma vida de qualidade, uma vida que não falte nada. O que você não pode é tornar isso o centro da sua vida. Não é pecado ter experiências boas, quem sabe por uma viagem, comendo uma comida legal, indo para um restaurante bacana. Isso não é pecado. Deus não quer lhe privar disso. Mas Deus quer que você tenha o discernimento do que fato tem valor. E sabe uma coisa que tem muito valor e quem sabe a gente muitas vezes esteja deixando de lado para alcançar as outras coisas? É exatamente momentos como esse. Momentos na presença de Deus. Alguns minutos, quem sabe algumas horas, que muitas vezes a gente acha que vai fazer uma falta danada em nossos trabalhos, em nossa corrida pela glória desse mundo. Se a gente, de fato, entender a mensagem de hoje, nós vamos começar a inverter e vamos começar a valorizar aquilo que de fato tem valor. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema valores e riquezas. Duas coisas completamente diferentes. Tá certo? Se Papai do Céu falou ao seu coração, aproveita a oportunidade e deixa o gostei. Esse gostei não é você sinalizando para mim que gostou. Ele serve mais que isso. Ele é uma forma de você fazer com que essa meditação seja impulsionada para que alcance outras pessoas. E dessa forma outros também tenham o seu momento com Deus. Se você quer de forma mais ativa fazer com que essa meditação chegue a outras pessoas, você pode compartilhar. Aproveita a ocasião, copia o link, envia para algum dos seus contatos. E dessa forma, assim como eu e você, outros também terão seu momento com Deus. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus, no nosso próximo encontro. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.